Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal EducaBerge e hoje nós estamos aqui com Vivian Matos Silva, que é administradora de empresas, sócia e gerente de qualidade do laboratório Matos e Matos. Tudo bom, Vivian? Tudo. Então tá. Vivian, o nosso canal é sobre educação e carreira e a gente sabe que está acontecendo um crescimento muito grande nessa área de alimentos e de análise, por isso nós convidamos vocês. Então eu queria te entrevistar perguntando, a primeira pergunta é, antigamente a gente associava laboratório de análise a análises clínicas, mas hoje esses serviços se expandiram muito. Quais são os principais produtos que vocês oferecem? Nós fazemos análises ambientais. Dentro das análises ambientais, nós temos análise de ar, de água, de efluentes e também fazemos as análises na matriz de alimentos. Além disso, também fazemos a matriz de SWAB, né? E dentro de SWAB temos utensílios e manipuladores. E além do serviço de laboratório, temos consultoria em segurança alimentar. É bem legal fazer os dois, porque normalmente, quando você faz só análise e não correlaciona com a segurança alimentar dentro da cozinha, você não tem uma eficácia tão grande nas tratativas e principalmente nos riscos de contaminação cruzadas e tudo isso. Então, é bem legal quem faz a consultoria fazer também análises e acaba potencializando bastante o serviço quando você faz os dois juntos. Porém, também pode-se fazer só análise ou pode-se fazer só consultoria. Não obrigatoriamente você vai ter que fazer os dois serviços, mas eles são complementares. Sim, então assim, o pessoal que está procurando carreira, né? Quando pensava em laboratório, pensava muito em biomédico, patologista, mas hoje, dentro desse trabalho de vocês, muitas profissões são abraçadas, né? Então, com quais profissionais, além do biomédico, do patologista, quais profissionais que vocês contam dentro da empresa de vocês? Nós temos veterinário, engenheiro agrônomo, técnico de alimento, veterinário, biólogo, biomédico. Nutricionistas? Nutricionista sim, mas nutricionista não vai fazer nada de análise. Aqui a gente também abraça nutricionista por conta da consultoria. Certo. Mas se fosse só um laboratório, o nutricionista, por exemplo, não teria campo de trabalho. Então, assim, é em função do nosso desenho, mas se você pensar em mercado e se você pensar numa carreira de laboratório, o nutricionista não estaria dentro, não Sim. se enquadra ali. Mas se enquadra nessa parte de análise, também de consultoria, de como é que o restaurante se porta, né? Exatamente. E também o veterinário, dependendo dos clientes do laboratório, tem um campo maior de participação, porque o veterinário está muito ligado ao mercado, supermercado. Até porque, por conta dessa nova legislação, mais ainda, os veterinários têm feito muita consultoria nessa parte. Então, focado em laboratório mesmo, as profissões seriam biomédico, nutricionista, só consultoria. Para laboratório, biomédico, engenheiro agrônomo, veterinário, biólogo e técnico, né? Aí nós temos técnicos de alimento e dessas derivações, vamos dizer assim. Mas também, dependendo, você pode, por exemplo, ser um biólogo e fazer uma pós em alimentos. É Sim. Bem legal. Porque aí você tem um conhecimento bem específico e bem difícil das pessoas terem normalmente. E assim, qual a importância dessa atividade de vocês para a sociedade como um todo? Porque a gente sabe, quando fala de gestão ambiental, é um tema super delicado. Mas essa questão, você falou muito do supermercado. Então, assim, é uma coisa que acontece por trás dos panos e as pessoas nem sabem. Qual a importância dessa análise para a gente, para o consumidor final? Vamos lá. Nem todo laboratório faz análise de ar. Dentro de análise, a análise do ar é uma que é muito pouco falada. Mas se você pensar na abrangência dela, ela tem mais abrangência. Porque, assim, até escritórios, por exemplo, tem que fazer análise de ar. Isso tem a ver com a nossa saúde. Isso tem a ver... Quando a gente pensa em saúde, muitas pessoas pensam só médico, análises clínicas, mas não é. Então, dentro dos nossos serviços, a análise de ar é uma coisa que tem muito impacto e que não é muito vista de maneira geral. Inclusive, pouquíssimos laboratórios trabalham com um equipamento mais sofisticado. Não é um serviço fácil de você encontrar. E se você pensar em abrangência, está em todos os lugares. A gente aqui tem clientes desde, às vezes, até presídio, até tipo restaurantes. Então, é tudo mesmo. Assim, qualquer birosca
tem que fazer análise de água, por exemplo, sabe? E às vezes as pessoas não associam, né? As pessoas pensam só um local grande. E não é. A gente faz hospital, a gente faz restaurante, a gente faz supermercado, a gente faz distribuição de refeição. E por que isso? Ar tem em todo lugar. Basta ter um ambiente com bastante pessoas que você precisa fazer análise de ar. Ar tem em qualquer lugar. Água tem em qualquer lugar. E refeição vai ter em qualquer lugar. Então, na verdade, as pessoas não associam a amplitude dos serviços ao que a gente faz. Mas é bem abrangente. E é uma área pouco conhecida, muito interessante de se trabalhar. As pessoas, na verdade, não têm noção. Até com o Covid, mudou um pouco esse perfil. Porque, na verdade, se você parar para pensar, o que foi o Covid, né? É um vírus, uma coisa que ninguém vê, tinha consequência real do que ele pode acarretar. E a análise nada mais é que isso. Quando você faz uma análise, você pega, coloca no meio de cultura, ou seja, coloca no local que aquele bichinho prolifera, deixa lá e vê se tem. E aí o que era invisível, vamos dizer assim, você dá as condições próprias e se torna algo visível. Esse é o nosso trabalho, é a gente detectar o que as pessoas não veem e a gente consegue pelo nosso processo. Então, é uma coisa que, assim, a grosso modo, as pessoas não conhecem muito bem esse mundo. Mas o Covid foi até uma coisa que melhorou muito pra gente, porque acabou tendo um impacto positivo no nosso serviço de uma certa forma. Apesar da doença não ser uma coisa boa para o nosso segmento, não teve diminuição de serviço e se tornou ainda mais necessário todos esses cuidados de higiene, de saúde. E as análises foram mais importantes ainda, porque é através das análises que a gente detecta, por exemplo, mão bem lavada, ou um utensílio, se foi bem limpo ou não foi limpo, ou uma água contaminada. Então, isso tudo, a questão do Covid tem muito a ver com o nosso trabalho. A questão das análises é uma área bem interessante e que as pessoas desconhecem um pouco, mas é um universo muito legal. E nada mais é do que isso, você pegar o que você não está vendo, dar as condições próprias para aquilo ter um crescimento e detectar através das análises os resultados que você tem daqueles micro-organismos que são, na verdade, seres vivos, né? Que temos e que existe e que a gente analisa. Parece assim fácil, mas eu que estive no laboratório, eu vi, vocês têm um maquinário super moderno, tecnologia de ponta, não é tão simples, né? Então, assim, para quem está querendo começar nessa área de trabalho, qual é a formação básica que você sugerir? Você até falou biólogo com técnico de alimentos, e, assim, e esses equipamentos todos, isso você só aprende no dia a dia ou existem cursos? Como é? Então, todas as análises, elas normalmente não têm só uma metodologia. Então, é o que a gente chama de tradicional, ou seja, você pode fazer na bancada, você não precisa do maquinário, ou você pode fazer através da automação. O que a automação faz? A automação potencializa o processo. Então, eu vou dar um exemplo de um micro-organismo que todos os alimentos fazem, salmonela. Pelo método tradicional, você demora 1 semana para fazer salmonela. O que é 1 semana para fazer salmonela? E por que 1 semana? Você, na bancada, você coloca o jeito normal dela crescer. Você não tem nenhuma automação que acelere esse processo. Já na automação, você faz esse mesmo ensaio em 2 dias. Por quê? Porque na automação, esse equipamento ele simula outras condições e esse processo ele é ele é acelerado, na verdade, né? Então, isso faz muita diferença. Esses equipamentos não são todos os laboratórios que têm, também não são obrigados a ter. Isso é uma coisa que nós entendemos como um diferencial. Por quê? Às vezes tem um DTA, uma toxinfecção, e é muito sério, as pessoas podem morrer, podem ter desde coisas mais simples a coisas muito graves. Então, nós entendemos, principalmente em virtude dos nossos clientes, que nós temos muitos hospitais, que é necessário esse tempo. As pessoas não têm esse tempo para perder. Porém, isso é uma análise muito mais cara, né? Não é tão simples quanto parece. Mas não é obrigado. Todas as análises, você tem 2 opções aqui mesmo. Nós somos acreditados em todos os ensaios das 2 formas. Tanto no método tradicional, que demora mais,
como na automação, que só é possível em função do nosso investimento em tecnologia, né? Mas não é necessário caso o cliente não entenda como primordial. E para você entrar nesse mercado, assim, para entrar, né? Não para ser um especialista ou não, quando você ainda não tem ali focado exatamente o que você quer fazer. Mas para você entrar, é interessante ou ser veterinário, ou biomédico, ou biólogo, ou técnico em alimentos. Tipo assim, a formação básica para você fazer. Aí depois disso você pode fazer especialização e aí focar exatamente no que você quer. Mas isso é o mínimo, assim. Sem essas áreas de formação, você não vai conseguir trabalhar dentro do setor técnico. Então tá. A gente já entrevistou outro dia uma biomédica, ela acho que até falou disso também. Quem quiser olhar de novo pode olhar o nosso vídeo, também tem o podcast com a biomédica. Eu quero agradecer, Vivian, a disponibilidade de vocês. E a gente, se você quiser colocar suas mídias, porque eu sei que o site de vocês tem muita informação que dá até para o pessoal ver como é que vocês trabalham. Qual é o site, quais são as mídias de vocês? Nós temos Instagram, também temos o site. No site você pode mandar perguntas caso você queira. O site é www.labmatos.com.br. E lá tem um pouco do nosso portfólio, tem um pouco dos nossos clientes, né? A gente, quando menciona os clientes, a gente tenta botar um de cada tipo mais ou menos, porque o nosso portfólio abrange desde fast food até grandes hospitais e pequenos também. Nós não temos só clientes muito grandes, temos clientes desde pequenininhos a muito grandes. Tem algumas explicações também de legislação, que é bem legal, até porque nesses últimos 2 anos aí, a gente teve 2 alterações de legislação, tanto em alimento como água, de coisas que eram bem antigas, então deu uma mexida boa nesse mercado e na demanda de análise também. E também tem a questão do Covid, que eu acho que nesse momento é importante as pessoas terem um pouco mais de cuidado nesses serviços, até para ficarem mais críticos quando vão nos estabelecimentos e entender, né, que risco a gente está. E é isso. Tem todas as informações lá, tem as legislações, tem os serviços e também, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, vocês conseguem falar com a gente com o nosso site. Tá bom, Vivian. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo tempo. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Quero pedir a todo mundo também para não deixar de seguir, curtir o canal, que nós vamos trazendo muita coisa boa para vocês. Até a próxima, então. Obrigada. Tchau.